preocupa muito o Atlético ter tomado 2 gols nos acréscimos e ter perdido uma vantagem até relativamente construída de maneira tranquila? Zero. Zero. Porque o Atlético em determinado... Na verdade, não. Quando a gente fala de uma Série B de Campeonato Brasileiro em que doía muito ver o Atlético abrir vantagem e perder vantagem, quando a gente fala de que, profissionalmente falando, a atuação importa sim, mas importa mais o resultado, eu acho que a lógica na categoria de base é completamente oposta. Na base importa a sua atuação, importa o que aconteceu ao longo dos 90 minutos e depois o resultado não importa tanto, tá? E a atuação do Atlético é uma atuação interessante. Não é boa, não é excelente a atuação do time do João Correia, mas é uma atuação de qualidade, é uma atuação que colocou o Atlético em vantagem em boa parte da partida, e é uma atuação que viu o Atlético ter o primeiro gol com o Cauê Vinícius e o segundo com o Sorriso numa falha clamorosa do goleiro da equipe do Cianorte. A gente falou muito ao longo dessa jornada esportiva de avaliação individual. Claro que o individual é sim... o individual ele é lógico que ele é complicado pelo coletivo. O individual é sim interferido no coletivo. Mas o individual do Matheus Soares, para mim, na partida hoje é boa. A partida do Matheus Soares é boa, é um jogador que mostra qualidade, reflexo, tempo de reação para ser um goleiro a ser considerado para subir ao profissional. A questão nisso tudo é que o Matheus Soares é um jogador que ainda tem que evoluir algumas coisas. E todos que estão em campo têm que evoluir alguma coisa. Pasmem, são jogadores do Sub-20, são jogadores da base do time do Atlético. O Matheus Soares hoje vai bem. E acho que é mais uma amostra, e ele já jogou profissionalmente no Campeonato Paranaense, é mais uma amostra de que é um jogador a ser considerado para o futuro. O Vitinho, se defensivamente foi muito mal no final do jogo, e foi uma... Na verdade, assim, o Fulano até fala do Gustavo Veiga. Para mim, o Vitinho... é o principal causador dos gols do Cianorte por ali, porque não consegue, primeiro, encurtar o espaço do Maranhão e depois toma 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes a bola nas costas, nas espetadas do ponta esquerda do Cianorte. É um jogador que me parece muito inteiro fisicamente para ser profissional, é um jogador que, apoiando no ataque, é um jogador que ajuda muito e que consegue, sim, ser considerado para um time profissional, mas é um jogador que tem que evoluir em alguns aspectos, logicamente. Gosto do jogo do Fábio Lucas, que sai, não gosto do jogo do Marcão. Não gosto do jogo do Marcão, acho que o Marcão teve problemas, inclusive no primeiro gol do Cianorte, ele perde o tempo de bola e deixa a bola passar. Os volantes do Furacão, o Stabellini e o Guilherme Bach, não foram tão acionados. No Atlético jogou mais direto, no Atlético foi um time de muito mais transição do que exatamente o time de construção com os volantes naquele momento. Acho que o time do Atlético tem um destaque do Cauê Vinícius, que faz um jogo melhor do que fez contra o Batel nessa exploração de velocidade, de transição. É um jogador que tem qualidade. Acho o Chiquete abaixo, pouquíssimo acionado e quando acionado com decisões ruins. Acho o Renan Viana muito abaixo, por mais que justificável pela questão física, mas muito abaixo o Renan Viana. E gosto da entrada do Sorriso, gosto da entrada do Maresi. Dá pra gente descartar ou dá pra gente subir um jogador com base no jogo de hoje? Não. Com base nos 2 primeiros jogos? Não. Lá no final do campeonato eu vou chegar e falar o que dá para aproveitar ou não na minha avaliação. Mas é um processo de formação de jogadores que estão em transição nesse momento. É preocupante o 2-2? Zero. É uma partida, num geral, positiva para o Atlético, que teve um empate muito pior contra o Batel dentro da Arena da Baixada. Mostrou muito menos alternativas contra o Batel na Arena da Baixada. Acho que a sequência mostra um Atlético que tende a melhorar dentro da competição. O empate é ruim? Claro que é ruim, estava 2-0 até o finalzinho. Mas o geral da atuação do Atlético é positivo. E acho que isso que importa quando se trata de categoria de base. Concordo plenamente com os comentários do Vincenzo. Acho que até a gente reviu os gols aqui. Vitinho, Gustavo Veiga, Marcão. A falha do primeiro gol, até o Marcão poderia estar um passinho atrás, né? Poderia estar um passinho atrás, mas o Gustavo Veiga jamais pode deixar o cidadão virar dentro da pequena área. Deveria ter usado o corpo, deixa o cara virar. Bom, e aí o segundo gol, Vitinho e o Veiga foram muito mal. Realmente, assim, o segundo gol foi... muito feio, muito feio. A falha dos dois foi absurda. O Vitinho ficou olhando o jogador dar o calcanhar e o Gustavo Veiga é completamente batido na jogada. Ele chega depois do chute, ele entra dentro da área. Então, infelizmente, é um problema. Agora o negócio é o seguinte, Vincenzo Delicani, você fala muito bem, cara. É um momento de formação, um momento que a gente vê a Taça FPF dessa forma. Eu não vou mudar a minha forma de assistir, ver, comentar o Atlético nessa Taça FPF, até porque o grande ponto aqui é ver se
quem vai estar pronto para o Paranaense do ano que vem. Porque é dali que a gente vai tentar tirar alguma coisa. E jogadores evoluem. Jogadores jovens evoluem. Até o próprio Arthur Dias, né? Que é um jogador que tem a idade. Evolui rápido, né? E tem jogador que, quando o jogador tem a confiança, tá jogando aqui, tá jogando ali, beleza. Aí os caras conseguem evoluir rápido, conseguem fazer jogos melhores. Então, enfim.